Tati do Paulo. Fátima. Tati do Paulo. Tati. Ó, o lado esquerdo. Juliana Siqueira, Tânia. Juliana Siqueira, Tânia. Marcos Juscelene. Marcos Juscelene. Cleison, seu Osvaldo. Cleison, seu Osvaldo. Seu Osvaldo, boa noite. Boa noite, Osvaldo. Boa noite, todo mundo. Delberto. Hildeberto. Fátima. Fátima. Fátima do boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite, Delberto. Delberto, boa noite. Boa noite. Já passou não? Ei? Já passou não? Puxa. Adilson. Adilson. Firme e forte, Adilson. Sete 27. Seu Augusto. Augusto. Boa noite, Augusto. Deus te abençoe, Augusto. Seu Augusto, boa noite. Boa noite. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Boa noite, Dona Terezinha. A Tati já compartilhou? Isso aí, Tati, compartilhando. Gilberto, agradecer nas orações em favor da esposa do irmão Alfredo pela cirurgia foi bem cedida, em recuperação pós-cirúrgica.
conosco aí, Beto. Vamos agradecer. Dona Maria Helena. Dona Maria Helena, boa noite, bem-vinda. Seu Simeão também. Simeão. Seu Simeão, Dona Maria Helena. Benjamin Moura. Benjamin Moura. Bem-vindo e boa noite. Dona Terezinha já compartilhou? É isso aí, Dona Terezinha. Eduardo, boa noite, irmãos. Gostaria de pedir oração pelo Anderson, amigo de colega de trabalho que está com câncer. Presbítero Adilson Pérez. Adilson Pérez. Boa noite, meu irmão. O Eduardo pediu a oração? Foi. Qual é o nome dele? Tá? Anderson. Anderson. Seu Simeão, acabou de entrar. Né? Seu Simeão. Simeão acabou de entrar. Oi, seu Simeão. Boa noite. Luiz Barbosa Vieira. Luiz Barbosa Vieira. Seu Luiz Barbosa Vieira, bem-vindo. E Ninalva Vogt. Ninalva Vot. Ninalva. Ninalva. Bem-vinda, Ninalva. Joãozinho. João. Bem-vindo, João. Roberto botou: fala, poderoso Deus, que o teu povo escuta. É isso mesmo, quando Deus fala, o povo escuta. O povo dele, né? Ninalva deu graça e paz. Graça e paz, Ninalva. Deus te abençoe. Dona Ilma. Ilma, seu Getúlio.
Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo bíblico desta noite e vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta noite maravilhosa, por esse dia que tu nos dás, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, de teus cuidados. Obrigado, Deus, porque podemos sentir a tua santa presença em nossos corações. E neste instante, ó Deus, pedimos a tua bênção, ó Pai, para esse momento de meditação da tua palavra, para que a tua palavra, Senhor Deus, venha nos influenciar, corrigir nossas vidas, e também daqueles que estão nos ouvindo através da live, daqueles corações que ainda não conhecem a Jesus, ó Pai, nós te clamamos, que a tua palavra entre nesses corações, para que ele possa, Senhor Deus, ser tocado para o arrependimento e entregue o seu coração a Jesus. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Pedimos e te agradecemos no nome glorioso de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que vai servir de base para a meditação desta noite está registrado lá em Lucas, no capítulo 22, do 54 ao 62. É um texto bastante conhecido da igreja. Vamos, portanto, fazer a leitura. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto traz muitas lições preciosas para a nossa vida pessoal, para a nossa vida interior. Porque nós olhamos assim para Pedro quando estamos estudando esse texto, e muitas vezes nós passamos a achar que o Pedro está lá e nós estamos longe daquilo tudo que aconteceu na vida do Pedro, até mesmo do tipo, da personalidade dele, do caráter dele, né? Parece que nós não temos nada de Pedro, né? Pedro realmente é o único, né? E nós estamos um pouquinho acima disso. Mas foi exatamente por causa disso que o Pedro caiu, que o Pedro teve uma queda séria. E Jesus sabia que o Pedro tinha problemas íntimos, pessoais, como todos nós temos. Quando Pedro começa a falar que vai morrer, pode até morrer no lugar dele, que se todos te forem infiéis, eu não vou ser, né? Eu não serei, mesmo que todos sejam infiéis, enfim. E Pedro então começa Jesus Cristo começa a observar em Pedro que Pedro não se conhece. E hoje eu queria pegar esse texto e aplicar para a nossa vida, para você, para mim que está me ouvindo. Será que nós nos conhecemos? Será que nós sabemos os nossos pontos fracos? Será que nós estamos cuidando disso? Temos buscado nisso? Porque Pedro veio vivendo até nesse dia de hoje, até o cantar do galo, o Pedro viveu sem se preocupar com isso, porque ele nem sabia que tinha esses defeitos. Meus irmãos, nós temos defeitos entre nós que muitas das vezes nós não sabemos que temos. Por isso nós achamos, nós nos interpretamos como pessoas melhores. Nós nos interpretamos como pessoas do ponto de vista que nós temos de nós mesmos, pela incapacidade de analisar de fato a nossa natureza.
Por isso necessitamos de Jesus e por isso necessitamos da Bíblia. Porque a Bíblia é o livro que abre e vai aponta o dedo para nós e mostra para nós o caminho. Mostra para nós qual é a saída. Mostra para nós quem nós somos. Pedro está diante de Jesus Cristo. Nós hoje estamos em Jesus Cristo. Foi muito bom Jesus olhar para o Pedro e descobrir. E descobrir não, Jesus não descobre, Jesus já sabe. Não é? Foi muito bom quando Pedro chega para Jesus e diz aquela montelha de coisas que falou aqui no texto. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu vai me negar hoje ainda? Mas Pedro, como que Pedro ia pensar que ia negá-lo? Como? Diz para mim, você acha que se Pedro soubesse que ia negar Jesus Cristo na mesma madrugada que Jesus ia ser entregue, ele teria falado o que falou? Será que nós, conhecedores de alguns defeitos nossos, sabedores que somos fracos naquelas áreas, que muitas das vezes nós achamos que não, nós faríamos isso? Com certeza nós iríamos tomar certos cuidados. Mas o Pedro não sabia. Mas então Jesus Cristo abre um processo de transformação, abre um processo de modificação nas nossas vidas, tá? Que é o processo de exteriorizar nossos defeitos. Muitas das vezes nós não estamos entendendo o que o Senhor Deus está fazendo conosco, né? Porque nós estamos fazendo coisas que parece que não condiz com a verdade, pecamos, caímos, levantamos, daqui a pouco tropeçamos de novo, e parece que o Senhor Deus está mantendo a mão distante, mas está mesmo. Nós temos que descobrir por nós mesmos, através do ensinamento de Jesus, quem nós somos. Ou em que pontos da vida espiritual estamos. É extremamente necessário que nós venhamos a sempre tentar descobrir, sempre olhar para dentro de nós e sempre ter consciência de uma coisa: precisamos melhorar. E todas as orações nós temos que levar a Deus o seguinte pensamento: Senhor, revela a mim aquilo que eu desconheço. Não permita-me, Senhor, eu enganar-me a mim mesmo. Sim, temos que orar nesse sentido, constantemente. Porque muitas das vezes nós propomos-nos a fazer coisas que estão acima do nosso nível. E aí nos decepcionamos os outros. Porque achamos que éramos capazes. Achamos que podíamos ocupar aquele cargo. E muitas das vezes não podemos. Muito cuidado em assumir posições quando o nosso nível espiritual não está no nível. Nós temos que andar de acordo com isso. Pedro, apóstolo, Pedro anda com Jesus. Mas Pedro achava que era perfeito. E não era. E Jesus Cristo então passa a ensinar a ele, a cada passo, a cada processo, a cada momento, daquela hora em diante, Pedro está na mão de Jesus. Como nós estamos também, desde o dia da nossa conversão, nós estamos na mão de Jesus. Jesus está trabalhando conosco. Está nos permitindo coisas e melhorando coisas, porque no final nós vamos descobrir que o impera é a graça de Deus. Meus irmãos, uma das características principais que nós vamos ter que observar, passos que nos levam à queda muitas das vezes, tá? É a presunção, né? Presunçoso. Pedro foi presunçoso. Nós também somos presunçosos. Presunçoso, porque estão lembrados lá em Mateus 26, 33, quando Jesus disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca serás para mim, né? Nunca serás para mim. E tropeço, se você fizer um levantamento lá no grego, tem uma raiz lá que vai levar a ser infiel. Pedro está dizendo assim, ó, mesmo que todos sejam infiéis a ti, por causa do que vai acontecer, eu não vou ser. Mas ele estava contradizendo, ele estava querendo desmentir Jesus. Jesus tinha acabado de dizer para ele que assim que ele fosse para o Gólgota, e que ele seria, o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. E dispersas ali traz o mesmo sentido, elas não seriam fiéis a ele. Elas não poderiam ser fiéis a ele, e não seriam, elas iriam sair
Porque no coração deles sempre teve aquela noção de que eles eram extremamente fiéis a Jesus, porque onde Jesus estava, eles estavam, né? E, portanto, quando chegou nessa hora decisiva, Jesus avisou a eles. Falou assim, olha, vocês não vão ficar fiéis a mim nesse momento. Vocês vão dispensar. E aí o Pedro vem e diz o quê? E quantas vezes nós estamos agindo da mesma forma? Hein? Quantas vezes nós estamos achando, meus irmãos, que todo mundo toca aí, menos nós? Às vezes olhamos para as pessoas caídas na cachaça, na bebida, e viciadas em droga, e nós olhamos por cima como se fôssemos alguém que jamais poderíamos cair daquela forma. Não vai por esse caminho não, meu irmão. Não vai não. Porque nós somos suscetíveis ao pecado como todo mundo. Nós temos sim que orar mais, buscar firme, jamais ser presunçoso, ao ponto de achar sobre isso, tá? A presunção leva a dizer que jamais iria ser infiel a Cristo. E lembre bem, quantas vezes nós estamos não sendo infiéis a Jesus. Quando nós não testemunhamos, não falamos a verdade, nós mentimos, não é mesmo? Ah, mas eu sou diferente do Pedro. Não. Nós temos as mesmas problemáticas, temos os mesmos problemas. Muitas das vezes somos presunçosos, olhamos para os outros diferenciados. Olhamos para as pessoas ao nosso redor achando que aquelas pessoas têm muito mais probabilidade e possibilidade de andar errado que nós. Por quê? Quem é você? Quem sou eu? Hã? Quem sou eu? Ah, não, mas você acha que... Acho. Os discípulos todos tinham problemas, tinham dificuldades. Nós também temos. Todos nós temos. Fulano peca, fulano está fazendo isso e está fazendo. Eu sempre aprendi um ditado que diz, todo bom cobrador é mau pagador. Cuidado. Que haverá momentos na vida em que nós vamos dar um tropeço, em que nós podemos cair de lado e vai ter que ter alguém para nos ajudar ali a levantar. E glória a Deus que é Cristo. Nós temos uma outra característica interessante que também é encontrada nesse episódio, que se chama despreocupação. É outra coisa que essa geração de crente de hoje, das igrejas de hoje, estão passando por uma crise de despreocupação. A Bíblia é muito rica em correr, em proibir, cobrar e falar. Ai das mulheres que andam vivendo despreocupadamente. Cuidado em viver despreocupadamente. Meus irmãos, viver despreocupado com as coisas, como está em Mateus 26:40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Hein? Não se preocuparam, hein? E os irmãos sabem onde eles estavam? Eles estavam no Getsemane. E você sabe o que ia acontecer no processo? O que iria acontecer no decorrer desse processo? É que Judas iria levar os romanos lá para prender a Cristo. E se eles continuassem dormindo, despreocupadamente, Jesus ia ter que fazer alguma coisa. E fez. Porque se você está no livro de João, quando eles chegam lá procurando por Jesus, e Jesus pergunta, quem procurar? Eles disseram, Jesus o Nazareno disse, sou eu. Quando disse sou eu, caiu todo mundo. Por que caiu todo mundo? Por discípulos ir embora. Jesus não é o tempo ali. Sabe por quê? Porque nós temos a mania de acharmos que podemos viver despreocupadamente. Não vai acontecer nada. Despreocupar é achar que não vai acontecer nada. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Então eu posso me despreocupar. Não é? Eu posso me despreocupar. Esquecendo que o inimigo está muito perto. Muito perto. Porque quando você chega lá em Mateus 26:46, você vai encontrar uma frase de Jesus que diz assim, levantai-vos porque o inimigo já se aproxima. E eles estavam fazendo o quê? Dormindo. Tem crente dormindo assim despreocupado, viu gente? Horário da escola dominical, onde é que está o irmãozinho? Dormindo. Hora do culto, hora que ele chega, despreocupadamente atrasado. Não é? O domingo é do Senhor. Aí ele despreocupadamente gasta aquele dia com todas as coisas que ele acha possível.
não é? Despreocupadamente, porque ele acha que pode viver dessa forma, né? Jesus advertiu, Jesus falou, cuidado, mas adiantou falar? Não adiantou, porque pessoas que vivem despreocupadamente são aquelas pessoas que vivem descansadas, que nada vai dar errado. Está tudo indo muito bem. Meu irmão, achar que não vai acontecer nada é perigoso. Porque se nós abaixarmos a guarda, nós teremos problema que nesse mesmo momento, lá no Getsemane, Jesus advertiu os discípulos: vigiai e orai, para não cair em tentação. Crente não vive despreocupado, crente vive vigiando. Vigiando para não pecar, vigiando para não cair em armadilhas. Vigiando para andar no Espírito Santo. Andai no Espírito. É o que Paulo recomenda lá em Gálatas. Andai no Espírito. E muitas das vezes, queridos, nós estamos vivendo despreocupados. Não temos responsabilidade, compromisso, vivemos despreocupados com tudo. Achamos que tudo está sujeito a nós, até o próprio Deus. Muito cuidado com isso. Não é assim que vai ser. Não é assim que vai continuar sendo. Nós temos que tomar muita atenção com relação a estes fatos. Vocês estão notando que é um processo para essa queda. As pessoas caem em pecado, meus irmãos, porque começam a desenvolver presunção, elas começam a exteriorizar do seu coração a despreocupação, vivem despreocupados com a vida cristã, né? Vivem despreocupados com o testemunho, se envolvem no meio de cada coisa aí, no meio da rodinha dos escarnecedores, vive lá, despreocupado, tranquilo, forte, né? Achando o quê? Achando que é dessa forma. Meu irmão querido, presta bem atenção nisso que eu vou lhe dizer. Não vive descuidadamente. Quem vive descuidadamente, constantemente está pisando em armadilhas. Há muitas minas deixadas pelo inimigo. Nós precisamos de ter um mapa para poder andar aonde vamos ter que pisar para evitar pisar nas armadilhas do diabo. Mas o que acontece? A pessoa que vive despreocupado olha para o terreno e acha que está tudo bem. Não viu Ló? Ló olhou para as campinas de Moabe e achou a coisa mais linda do mundo. Então levou para lá. Esqueceu que atrás tinha Sodoma e Gomorra. E aí? Ele estava preocupado? Ele estava se preparando para isso? Não! Não quis. Preferiu viver dessa forma. Né? Preferiu viver dessa forma. E nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Tá? Que crente não vive dessa forma. Crente vive prestando atenção na sua vida espiritual. Ele se vigia. Paulo chegou a dizer que esmurrava o próprio corpo. Isso mesmo, irmãos. Está acontecendo um desleixo. Eu chamo de desleixo. E Hebreus lá vai escrever que é negligência. Né? E aqui nós estamos vendo aqui nesse texto que é uma questão de despreocupação, né? As pessoas não estão mais preocupadas assim com nada. Elas não estão preocupadas da forma como se vestir para ir na casa. Não é só para ir na casa do Senhor, mandar de fora também, tá? Porque não adianta nada entrar do portão para dentro como se fosse um crente, lá de fora ser outro. Não funciona também, não. Não tem outra forma de viver a não ser vigiando e orando sem cessar. Porque é assim que temos que viver diante do nosso Deus. Somos fracos, somos presunçosos, temos que cuidar, nós temos muitos defeitos que tem que ser corrigido dentro do processo da santificação. A santificação é um processo que vai mudando dia a dia. E nós temos ainda uma outra questão séria que também cada um de nós desenvolve. E tem no coração, a chamada precipitação. Isso! Se nós olhamos nesse texto aqui, nós vimos que E nos textos paralelos, nós vamos encontrar que Pedro foi precipitado à peça, nervoso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se você abrir lá João 18:10, nós vamos ver como que esse homem foi precipitado. Agiu rápido, nem pensou. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? É interessante, né? A precipitação, o que faz? A precipitação, meus irmãos, é perigosa.
Pedro era pescador, tinha uma mão desse tamanho de puxar rede. Nunca usou uma espada. Aí o que acontece no dia? No dia que ele está no Getsemane, que ele tem que estar atento às suas naturezas, ele era meio agressivo, né? Ele era meio nervoso, mas ele não prestou atenção nisso. Quem é nervoso, quem é agressivo, quem tem temperamento explosivo, tem que tomar cuidado, tem que se vigiar. Cada vez que não vigia, explode. É um barril de pólvora. Tem que estar cortando, pode nem ter pavio. Não é? Quantos de nós somos assim? Quantas vezes dentro de casa, com mulher, irmão, filho, todo mundo, bum, perdeu. Precipitado. Às vezes nem entendeu a frase direito, já está arrumando rolo. Às vezes nem conhece a história do irmão, já está julgando o irmão. Às vezes nem sabe o que está acontecendo, já chega no meio da opinião. Sim, meus irmãos, esses são os precipitados. É importante esperar em Jesus para não cometer erros graves. É muito importante, meus irmãos, nós dependemos de Jesus antes de fazer qualquer coisa. Agir como Jesus agiu. Fazer o que Jesus manda. Porque nós temos um problema grave para resolver. Porque se nós formos precipitados, nós vamos ter problema. Pedro arrancou de uma espada, ele era pescador. Ele jogou no pescoço do mal, o mal tirou a cabeça fora, pegou na orelha, ele queria matar o mal. Precipitadamente, quase que ele vira um assassino. Isso. Quase ele vira um assassino. Interessante, quando teve que honrar, não negou, mas quando chegou agora, se achou. Achou que podia fazer o que quisesse. Não é assim. Não é o caminho. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Esse é o caminho. Essa é a lei natural das coisas. O precipitado sempre tem problemas. Porque nós temos que parar para meditar, para avaliar, para estudar. Quando ouvir falar mal de você, quando nós ouvimos falar mal de nós, porque nós temos uma qualidade junto com um defeito. Nós temos a qualidade de gostar das pessoas sem conhecê-las e também de não gostar das pessoas mesmo não conhecendo. Basta a informação. Quer ver? Alguém chega para você e fala assim, encontrei fulano de tal na rua, uma amiga minha falou muito bem de você, você nem sabe quem é. Já gostou dela. Ela falou tão bem de você, que você é muito bom, competente no que faz, amoroso. Você já gostou dela. Agora, se essa mesma amiga chegar para você e falar assim, ó, encontrei uma amiga minha na rua aí, falou, modo você é a beça, hein? Você já quer saber qual é o endereço, qual é o nome, onde é que ela está, que eu quero ir lá, tem? Nós somos assim. Porque nós somos precipitados. Nós agimos pelo impulso. E isso é perigoso, né? Muito perigoso. E também não tenta combater pecados espirituais com armas carnais. O precipitado faz isso. Quantas as vezes tem acontecido problemas espirituais na nossa vida e na vida do nosso amigo, do nosso próximo, do nosso irmão, dos nossos queridos de casa, e nós queremos agir com armas carnais. Sobre situações espirituais, não é por aí. Nós temos que agir de acordo com o padrão estabelecido na palavra de Deus. As coisas se discernem espiritualmente. Pedro já achou que podia resolver problemas espirituais ali da hora com uma espada na mão. Não era porque o cálice que Jesus ia beber, ele bebeu mesmo. Esse era o nível. Será que eu estou vivendo assim tão precipitado na minha vida? Que eu não posso parar para refletir, já vou agindo, chutando e fazendo? Vou fazendo por impulso, não paro para pensar o que eu estou fazendo? Nós temos que refletir muito, meus irmãos, porque esse não era um problema de Pedro, não. Esse é um problema meu, teu, de todo mundo. Todo mundo tem esses problemas aqui. Todo mundo tem o problema da presunção, da despreocupação, da precipitação, né? Nós somos assim mesmo, somos precipitados, fazemos um monte de coisa que não bate, mas tem mais ainda, meus irmãos, tem mais coisa ainda. Meus irmãos, ter esses problemas, quando eles vão acumulando, e nós desconhecemos isso em nós, evidentemente vai acontecer uma coisa. Quando a verdade começar a brotar, quando a necessidade de nós estarmos presentes começar a surgir, aí nós vamos começar a observar que nós não somos aquilo que achávamos que éramos. Sabe por quê?
Porque quando nós começamos a observar, meus irmãos, despreocupadamente, com presunção e com precipitação, logo em seguida, o que vai acontecer conosco é que nós estamos seguindo, vamos chegar ao ponto de ver que nós estamos seguindo Jesus de longe. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão seguindo Jesus de longe, meus irmãos? É triste de ver isso. E quando eu digo de longe, não quero dizer só longe fisicamente. Eu quero dizer dentro da igreja mesmo. Quantas vezes nós mesmos estamos lá, estamos longe de Jesus. Quantas vezes estamos ali adorando, levando o nosso pensamento longe, a mente está em outro mundo, está em outro planeta, a mente está em outro lugar. Seguir Jesus de longe, meus irmãos, é perigoso para nós. Mas esses são problemas que nós temos também, né? Isso não é exclusivo de Pedro, não. Isso é uma coisa que todos nós carregamos. Nós temos que nos vigiar e orar sem cessar. Porque é muito fácil de querer deixar Jesus para lá. É muito fácil de achar que quando a coisa vai apertar mesmo, nós podemos pegar o caminho mais fácil. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos na igreja, acontece qualquer coisa, estamos em casa, na família, no trabalho, que nós optamos pelo caminho mais fácil, fugir, ficar de longe, não encarar, não assumir a postura. Não é verdade? Quantas vezes nós estamos agindo de forma que não é coerente com aquilo que nós professamos? E quantas vezes, meus irmãos, nós não estamos tendo mais força para seguir Jesus de perto? Porque essas coisas que vai nos distanciando de Jesus é porque nós estamos nos enfraquecendo. Estamos sim, meus irmãos, nos tornando fracos. Eu conheço uma opção de gente na igreja que veio, fez a profissão de fé, e sabe onde eles estão hoje? Dentro de casa, sentado despreocupadamente, achando que pode seguir Jesus de longe. Não dá! É perigoso! É muito perigoso! Temos que fazer uma avaliação urgentemente de nossa salvação, para que não parta daqui sem esperar, não parta daqui de repente, e vai descobrir que no inferno não tem nenhum incrédulo. Não é verdade? Sim, meu irmão. Nós temos que ter essas preocupações conosco. Temos que andar dentro dos princípios estabelecidos, vigiando constantemente, porque senão nós vamos esfriando, quando for daqui a pouco. Para que ele serve? Andando lá não sei onde, longe de Jesus, vivendo a vida mundana, se afastando de Cristo, andando por tudo quanto é canto do mundo, gostando do mundo, das farras do mundo, né? As consequências vêm, tornam-os mais frios ainda, porque perderam o primeiro amor. Apocalipse, lá no capítulo 2, você vai encontrar a carta lá aos Éfesos, carta do Paulo à igreja de Éfeso. Sabe o que ele diz lá? Perdeste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Viveu despreocupadamente. Foi tentar me seguir de longe. Caiu. Lembra-te de onde caíste. Porque perder o amor pela igreja significa perder por Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. Eu não estou indo na igreja, mas estou com Cristo. Não dá, é mentira. Não existe essa possibilidade. Cristo e igreja é a mesma pessoa. Está sempre na mesma pessoa. Seguir de longe. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários. Seguir de longe, meu irmão, traz esfriamento espiritual. Seguir de longe, meu irmão. Vai chegar o momento que você passa a olhar para a igreja e franzir o nariz. Vou e não, vou não. Porque está perdendo, o coração está esfriando. Viu? Como o pastor foi visitar o irmão lá, tinha uma lareira, ele foi lá com a tenaz e tirou uma brasa viva do meio do fogo, botou do lado assim e começou a conversar com o irmão. De vez em quando o irmão dava uma olhadinha para a brasa lá, a brasa foi apagando, virou carvão.
A pastor falou para ele assim, meu irmão, acontecendo contigo. Se tu sair do meio da comunhão, se tu sair do meio do povo, se tu sair de perto de Jesus Cristo, andando com Cristo, tanto na igreja como fora da igreja, lembre-se de uma coisa, tu vai virar um carvão de tudo para lá. Meu irmão, outra coisa no seu coração. Seguir de longe traz esfriamento espiritual. Chegará um momento que você não vai conseguir nem sequer identificar Jesus. Você vai perder a vontade de adorar Jesus. Você vai perder a satisfação de ir num culto e adorar a Deus em espírito e verdade. Sim, meu irmão. Não siga Jesus de longe, porque seguidor de longe tendem a se desviar. Seguidores de longe tendem a se afastar. Seguidores de longe tendem a se expor ao perigo de uma forma tremendamente perigosa. Queridos, a palavra de Deus é muito séria quando trata da nossa vida espiritual. Ela cuida com carinho, ela observa. Jesus Cristo, quando olhou para esse homem, quando Jesus olha para Pedro, Pedro dizendo, todos poderão ser infiel contigo, mas eu nunca serei, eu nunca vou ser. Jesus olhou e falou assim, é uma grande oportunidade para me mostrar para Pedro quem é o Pedro. Vou deixar ele sozinho só um tempinho, vou me afastar mesmo, porque eu tenho que ir para o julgamento, cruz, morte, e o Pedro fica distante de mim. Ele olhou para Pedro e falou, pensou consigo mesmo assim, vou deixar Pedro sozinho até a minha ressurreição. Esse período, meus irmãos, foi terrível para ele. Porque ele descobriu quem ele era e o que ele tinha feito pelo fato de desconhecer a si mesmo. Amados, seguir de longe leva a perigos maiores, sabe por quê? E servir de longe leva a associações más, leva às más companhias, leva a estar envolto a problemas graves. Viu? Associações más, 18 horas os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio. Adivinha quem estava lá no meio do povo todo? Esquentando, aquentando, está frio, vou ficar lá no meio do povo todo. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Meu irmão, cuidado com a rodinha dos malfeitores. Cuidado com as más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Seguir Jesus de longe vai acabar te levando a más companhias, associação más, associação de ímpios. Vai começar a sentar na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é bem-aventurado, feliz é o homem que não faz isso. Mas se você ou eu, se nós estivermos seguindo Jesus de longe, nós vamos nos associar a más companhias. E depois que nos associarmos às más companhias, nós vamos ser conduzidos para a tragédia maior de todas. Meu irmão, nós temos que tomar extremo cuidado com relação à nossa vida espiritual. Não brinque com ela, os dias estão se tornando difíceis e vão se tornando cada vez mais difíceis. O ser humano está cada vez mais ganancioso, mais a impiedade está imperando e vai aumentando, acelerando-se cada vez mais. Não deixe de olhar para o mundo, olhe para a sua vida espiritual, olhe para o mundo, veja qual é a influência dele sobre nós. Tome muito cuidado sobre isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que aconteceu com Pedro? Sentou-se no meio das más companhias. E lá no meio das más companhias ele fez a pior de todas as coisas. Ele fez uma coisa difícil para se ouvir de um homem como aquele. Negação aberta. Meus irmãos, como é que pode como é que pode, depois de 3 anos junto com Jesus, Pedro virar e dizer assim, não conheço esse homem? Meus irmãos, que poder que tem o pecado? Que poder que tem? Que poder de influência tem o pecado? De convencer a Pedro de que Pedro não conhece Jesus. E foi avisado por isso.
Lá estava Simão Pedro atentando, se perguntaram, pois tu porventura não é um discípulo dele? E ele negou e disse, não sou. Quando não se dá testemunho, negamos a Cristo. Se você pegar outro texto, você vai encontrar que ele praguejou. Praguejar quer dizer jogar praga nas pessoas que estão perguntando para ele. Eu quero que vocês vão para o inferno, mas não me pergunte mais sobre esse homem, porque eu não conheço esse homem. Veja que ponto chegou Pedro. Sim, meu irmão. Seguiu de longe. Sentou-se nas más companhias. Quando chegou no momento, se tornou um estranho. Jesus se tornou um estranho. Ele nunca conheceu, nunca viu. Eu nunca vi esse homem. Vivia do lado dele, comia com ele, andava com ele, dormia ao lado dele. Não estava fazendo parte do grupo dos discípulos. Mas ele esqueceu que Satanás foi no céu e disse, ei, deixa eu peneirar o Pedro. A primeira coisa que eu vou fazer com o Pedro é botar uma venda nos olhos dele. Ele não vai conseguir ver Jesus direito. E como Jesus queria que Pedro melhorasse, Jesus disse assim, eu vou deixar. E meus irmãos, preste atenção, vigiai e orai sem cessar. Quanta gente hoje nós estamos vendo, meus irmãos, entrando por caminhos perigosos. Quantas vezes, meus irmãos, pessoas negligenciando compromissos com a igreja, negligenciando, meus irmãos, os seus horários de culto, as escolas dominicais, os seus dízimos e ofertas. Estão achando que a coisa dessa forma não é, querido, não é. Deus tem princípios estabelecidos. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos andando todo atravessado, seguindo Jesus de longe. Seguir Jesus de longe, com certeza, pode nos levar às más companhias. E as más companhias podem nos levar a negar a Cristo. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele negou a Cristo. Meu irmão, chegou no ápice da vida de Pedro, de ele chegar a blasfemar. Foi exatamente em Marcos 14, 71, aquilo que eu acabei de falar para os irmãos. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Olha, meus irmãos, que absurdo. Que absurdo. Pedro dizer que não conhecia Jesus e começou a praguejar e a jurar que não conhecia. Eu não conheço. Quantas vidas estão hoje, meus irmãos, que já ouviram a palavra e de fato não conhecem a Jesus? Estão cegas por seus pecados. E não querem mudar porque estão cegas, acham que não precisam mudar. Sim, meu irmão. Temos que cuidar, tomar um cuidado de não seguir Jesus de longe, tomar um cuidado para não desenvolver sentimentos de presunção. Não desenvolver sentimentos, meus irmãos, que somente podem nos levar para a distância. A despreocupação, a presunção de viver despreocupado, nos tornarmos precipitados, e daí seguir de longe nas más companhias. Nós vamos fazer uma negação aberta, vamos dizer para todo mundo ouvir que nós não conhecemos Jesus, porque o padrão de vida de muitas pessoas hoje que já entraram numa igreja, já converteram, disseram que se converteram, fizeram profissão de fé, o padrão de vida hoje é exatamente uma negação de Cristo. Isso mesmo, meu amado. Negam a Jesus por seu comportamento, pela sua maneira de viver. Meu irmão, ser crente é glorioso, mas é uma constante vigilância. Nunca esqueça isso. Chegou no ponto de Pedro blasfemar. Blasfemou. Meus irmãos, se nós olharmos bem para esse quadro, parece que estava tudo perdido, não estava? Não, sim. Se continua, Pedrão ia para o inferno. Ia. Com nós também. Se deixasse por nossa conta, não ia só praguejar e blasfemar, não. Nós ia até perseguir. Né? Como Pedro também poderia ter feito isso. Mas aí aconteceu um fato. A graça de Deus. A graça de Deus, meus irmãos, foi maravilhosa com Pedro. Jesus, quando disse que Pedro ia cair, já tinha provisionado a graça.
E tinha dito para ele qual era o meio que Deus ia revelar a graça. Quando ele acabou de blasfemar, quando ele acabou de negar a terceira vez, o galo cantou. Glória a Deus por esse galo. Glória a Deus por esse galo. Porque foi exatamente na hora que o galo cantou, pá! Abriu os olhos de Pedro. Aí ele, caído em si, chorou amargamente. Graça, graça maravilhosa. Graça irresistível. É grande a graça de Deus, que usa até um instrumento como um galo para impedir a trajetória da queda de uma vez, para impedir o distanciamento de uma vez, porque Jesus o ama. Quando ele estava na beiradinha do precipício, o galo cantou. Jesus falou para ele: Pedro, depois que eu cantar no terceiro canto, você vai me negar 3 vezes. E o galo vai cantar, Pedro, antes que o galo cante. É graça, não é? Hein? Pedro, quando viu o galo cantar, caiu em si. Quando ele caiu em si, aí não tinha mais lugar para Pedro. Não acabou o Pedro de vez. Aí é que veio a bênção, a restauração. Aí quando você entra lá em Atos dos Apóstolos, você tem um Pedro transformado, um Pedro que a graça de Deus reestruturou, um Pedro que Jesus Cristo modificou, um Pedro que abre a boca para pregar 3.000 pessoas, abre de novo 2.000 pessoas e leva uma vida gloriosa. Um Pedro que de fato tinha dito que morria por Jesus e de fato morreu por Jesus. Jesus disse: Pedro, tu quer morrer por mim, tu não está pronto ainda, eu vou te preparar para morrer por mim. A história conta que ele foi crucificado e não permitiu ser crucificado como foi o mestre dele. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Graça. A bênção de Deus sobre nós. Apesar de termos esses defeitos, Jesus Cristo nos permite exteriorizá-los para podermos nos entender. E perdidos no pecado como nós estamos, cegos, ao ponto de desconhecer Jesus. O galo cantou. A palavra bateu no ouvido. Um sermão foi ouvido. Um hino foi cantado. Alguém falou uma palavra. Abriu a Bíblia e achou um texto. O galo cantou. E veio o despertar da consciência. Deus tem muitos meios para despertar a nossa consciência. E glória a Deus por isso, e glorificado seja o seu nome. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo cada dia mais. Muito bem, meus irmãos. Nós temos uma oração para ser feita aqui, pelo pedido do nosso irmão Eduardo, para o Anderson. Está sofrendo de uma doença grave, muito grave, câncer. Eu gostaria que os irmãos orassem por ele, tá? Para Deus estender a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor infinito. Sabedores nós somos que Ele tudo pode, mas que Ele queira. Amém, irmãos? Vamos orar então, meus irmãos. E também poder agradecer sobre a esposa do Alfredo, meus irmãos, que fez uma cirurgia delicada, mas com a graça de Deus correu tudo bem. E debaixo da graça, da misericórdia de Deus, nós temos motivo para louvá-lo, temos motivo para cantar glória a Deus e reconhecermos a grandiosidade do nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe. Oremos então. Pai eterno, nós te louvamos, agradecido por esse momento de culto, que pedimos a tua bênção, ó Deus, para todos aqueles que ouviram a tua palavra, e também te agradecemos pela palavra que está em nossas mãos, para podermos extrair dela o conhecimento necessário, os avisos necessários para andarmos bem diante da tua presença. Obrigado, Deus, porque a tua graça e a tua misericórdia tem nos assistido, tem nos renovado, tem nos transformado como pessoas, ó Deus, cristãs. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos dessa maneira, sem tropeçar, sem estar caindo, ó Deus. Ajuda-nos a vigiar mais, a orar mais. Fortaleça o teu povo, ó Deus, é o que nós te pedimos. Também te pedimos, ó Deus, pela vida do Anderson. Esteja, Senhor Deus, olhando para este
para esta pessoa, Senhor Deus, com cuidado, com amor. E o nosso desejo do coração, ó Pai, é que Tu venha a curá-lo dessa doença. Tu pode todas as coisas. Se Tu quiseres, Tu podes fazer isso. Nós sabemos, somos sabedores disso. Por isso nós colocamos o Anderson nas Tuas mãos, para que se realize ali o Teu desejo, a Tua vontade soberana. Perdoa, Deus, as nossas falhas e pecados diante de Ti. E ajuda-nos, orienta-nos, para que permaneçamos fiel à Tua palavra. Nós clamamos tudo isso no nome glorioso de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Pai. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que acamei, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vencida e o consolo que é sem dor, pelo dom da eterna vida. Sempre graças em Boa noite, irmãos. Até domingo na Escola Dominical.